Olá, meus queridos, a paz do Senhor. É uma alegria poder estar com os irmãos nesse dia e poder compartilhar um pouquinho, daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E, como prometido, nós vamos iniciar hoje a nossa série de estudos sobre os fundamentos nazarenos. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero apresentar de uma forma bem sucinta e rápida o material que você vai estar recebendo aí em PDF. Você pode fazer como eu fiz, eu vou mostrar aqui para você. Existe um livro, né, que já é fornecido pela denominação dos Fundamentos Nazareno, e também tem a possibilidade de você pegar esse PDF e encadernar, assim como eu fiz. O meu livro, eu não sei onde foi parar, mas eu tenho também ele encadernado em PDF, tá bom? Então, você tem essa possibilidade de estar trabalhando com esse material, tá bom, queridos? Então, eu quero apresentar o material para vocês. Você vai estar recebendo o material em PDF, assim como esse, tá? Depois você pode fazer como eu fiz. Isso aqui já é bem antigo, na época do meu seminário, mas você pode fazer e você encaderna ele e fica um material bem bacana para ser trabalhado, estudado, tá? Se eu não me engano vou confirmar aqui para vocês quantas páginas, mas são cerca de 60 páginas aproximadamente, por aí, umas 60 páginas, e você pode estar fazendo dessa forma, tá bom, queridos? Então hoje nós vamos estar dando início a essa série de estudos. Serão sete dias, né? Será liberado às quintas-feiras, né? Esse estudo. Então serão 7 dias que nós trabalharemos uma série de assuntos que os Fundamentos Nazareno trata, tá? Fundamento Nazareno nada mais é do que um resumo da nossa história, do nosso governo e da nossa doutrina. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos e quem nós somos, tá? Está tudo nesse material de uma forma sucinta e resumida, tá? Nós falaremos sobre a nossa herança wesleyana de santidade. Falaremos da Igreja de Nazareno como uma igreja global, e depois nós vamos falar sobre isso. Falaremos sobre os nossos valores essenciais, sobre a nossa missão, sobre as nossas características nazarenas, sobre a nossa teologia wesleyana, sobre os nossos artigos de fé, que são importantíssimos, da nossa eclesiologia, nosso governo e como a Igreja de Nazareno é uma igreja conectada, tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouquinho, é um assunto assim um pouco mais recheado de informação e de datas. Não é uma coisa que eu posso tentar de alguma forma assim mastigar um pouco esse assunto, porque a história da Igreja de Nazareno é uma história como várias outras igrejas, né, que surgiram aí no século 19, 20. Então são recheadas de datas, recheadas de informações, recheadas de nomes, mas eu quero trazer de uma forma bem resumida, até porque você vai ter o seu material aí e você pode trabalhar esse material na sua casa, tá bom? Então eu quero falar hoje, iniciar esse estudo falando um pouquinho sobre a nossa herança wesleyana de santidade, tá? A nossa herança wesleyana de santidade. A Igreja de Nazareno é uma igreja cuja doutrina é armínio-wesleyana, mas agora nós vamos falar um pouco sobre Wesley, e Wesley teve um papel fundamental, John Wesley, né, teve um papel fundamental na constituição da Igreja de Nazareno, da doutrina da Igreja de Nazareno, de uma forma geral, tá? A Igreja de Nazareno, ela confessa, né, ser uma igreja única, santa, universal e apostólica. Ela aceita, tá, os credos ecumênicos dos 5 primeiros séculos cristãos.
como expressão da sua própria fé. A nossa herança, alguma coisa eu vou passando aqui, eu vou lendo e explicando para os irmãos, tá? A nossa herança cristã, ela foi facultada, ou seja, ela tem base, ela está baseada na reforma inglesa do século XVI. Então, a doutrina da Igreja Nazarena, a nossa herança cristã, a nossa identidade cristã, ela está diretamente relacionada com a reforma inglesa do século XVI e o reavivamento wesleyano do século XVII, tá? Então, a nossa identidade cristã está diretamente relacionada com a reforma inglesa do século XVI e o reavivamento wesleyano do século XVII, através da pregação de John e Carlos Wesley, que são dois irmãos, tá? Pessoas de toda a Inglaterra, Escócia, Irlanda e países de Gales abandonaram o pecado e foram capacitados para o serviço cristão. Então, nessa época, né, do reavivamento wesleyano do século XVII, pessoas, né, de toda a Inglaterra, Escócia, Irlanda, país de Gales, foram capacitadas pelo poder de Cristo. Houve um reavivamento. Aí depois nós vamos falar um pouquinho o que aconteceu nesse reavivamento, né, de uma forma bem resumida, só para você entender de que forma Wesley tratou essa questão, tá? Esse reavivamento, ele se caracterizou de uma forma assim completamente diferente dos outros avivamentos, tá? Ele se caracterizou por uma pregação feita por leigos, ou seja, pessoas que não eram pastores, mestres, doutores da lei, que saíam pregando o evangelho e eram tremendamente usados por Deus, tá? Então, esse reavivamento do século XVII teve essa característica dessa pregação, ou seja, dessa pregação feita por leigos. Testemunho, disciplina e círculos de discípulos dedicados, ou seja, né, havia um grupo de discípulos dedicados, leigos, tá, que não eram pastores, que levavam esse evangelho adiante, conhecido por sociedades, classes e bandas, tá? Os marcos teológicos desse reavivamento wesleyano, ele inclui, e aqui é importante você olhar no seu material e depois estudar um pouco sobre isso, mas o reavivamento wesleyano, os marcos do reavivamento wesleyano são justificação pela graça através da fé, santificação ou perfeição cristã, nós temos ministrado na nossa igreja sobre isso, né, sobre a santificação, perfeição cristã, batismo com o Espírito Santo, também pela graça através da fé e o testemunho do Espírito quanto à certeza da graça. Então essas foram os marcos teológicos do movimento, do reavivamento wesleyano. Então foi o que Wesley, Charles Wesley, John Wesley pregavam e ensinavam no reavivamento wesleyano, tá? Entre as contribuições distintas de John Wesley, inclui a ênfase na inteira santificação como a provisão graciosa de Deus para uma vida cristã. Ou seja, John Wesley, eles davam uma ênfase especial na sua pregação sobre a santificação como uma provisão de Deus para uma vida graciosa, uma vida cristã poderosa, tá? Então Wesley, ele trabalha sobre isso, sobre o coração aquecido, sobre o enchimento do Espírito Santo, sobre uma vida de santidade, sobre uma perfeição cristã. Wesley, ele trata muito sobre isso no seu reavivamento wesleyano, tá? Então, tudo isso que eu estou falando aqui faz a identidade da nossa igreja, tá? A identidade da igreja do Nazareno. Faz parte da doutrina da igreja do Nazareno, tá? A santidade cristã, e aqui é interessante você se atentar para isso, a santidade cristã, ela foi enfatizada, olha só. Então a igreja do Nazareno, ela nasceu, e nós vamos falar aqui um pouquinho daqui a pouco, ela nasceu de um movimento de santidade, tá bom? Ela nasceu de um movimento de santidade. Então, o reavivamento wesleyano do século XVII e
o reavivamento wesleyano e a reforma inglesa do século XVI trataram sobre a santidade, tá bom? Sobre a santidade. Então a Igreja Nazarena faz parte disso. Então esse movimento de santidade cristã, ela foi enfatizada pelos metodistas wesleyanos, pelos metodistas livres, o Exército da Salvação, menonitas e os quakers, tá? que eram pregadores evangelistas. Os evangelistas levaram esse movimento para a Alemanha, tá? Então, missionários e evangelistas levaram esse movimento de santidade, tá? Esse movimento, que o movimento de santidade nada mais é do que a ênfase em uma vida perfeita através da presença do Espírito Santo, tá bom? Então, levaram esse movimento para a Alemanha, Reino Unido, Escandinávia, Índia e Austrália. Novas igrejas de santidade surgiram, incluindo a Igreja de Deus, em Indiana, e igrejas de santidade, missões urbanas e associações missionárias cresceram a partir desse empenho. A Igreja do Nazareno, ela nasceu do impulso de unir muitas dessas organizações em uma igreja de santidade, tá? A Igreja do Nazareno, ela surgiu com o propósito de unir essas igrejas parceiras com a mesma visão de santidade, unir em uma organização de uma igreja só de santidade, tá? Então, a Igreja do Nazareno surgiu com esse propósito. A partir daí, surge um movimento de unidade em santidade. A partir desse movimento que é feito, a partir dessa pregação sendo espalhada para os 4 cantos do mundo, surge um movimento de unidade em santidade. Um grande movimento de santidade se iniciou a partir dessa data. E a Igreja do Nazareno, ela participou desse movimento de santidade. Só para os irmãos terem uma ideia, várias igrejas foram surgindo, pequenas igrejas foram surgindo ao longo desses anos, tá? Depois desse movimento, várias igrejas foram surgindo, pequenos movimentos foram surgindo e foram criando força. Em 1899, em Cabo Verde, em 1901, no Canadá, 1902, em 1894, no Brooklyn, 1995 em Nova York. Então foram surgindo igrejas de santidade, cada um com o seu nome, formando igrejas de santidades. Elas foram se unindo, elas foram se juntando e se espalhando pelo mundo, tá? Em 1895, e é aí que entra a história da Igreja de Nazareno, em 1895, Phineas Brizzy e Whitney, né, Joseph Whitney, com cerca de 100 irmãos, 100 pessoas, se reuniram, né, em Los Angeles em 1895 e formaram a primeira Igreja do Nazareno, ou seja, foi o primeiro encontro oficial da Igreja do Nazareno. Então, Phineas Brizzy, que é o nosso fundador, e Joseph Whitney, junto com 100 irmãos, né, com essa visão, com esse movimento de santidade, com essa visão de santidade, se reuniram em Los Angeles e eles defendiam que os cristãos santificados pela fé deveriam seguir o exemplo de Cristo, pregar o evangelho aos menos favorecidos, e eles acreditavam que o seu tempo e o seu dinheiro deviam ser dados ao ministério que refletisse em Cristo para a salvação das almas e para o socorro dos necessitados. A Igreja Nazarena, ela surge com uma forte campanha missionária, e ela surge com uma forte campanha de compaixão, com um propósito muito bem definido, que segue até os dias de hoje. Uma igreja de santidade, uma igreja com uma missão, né? E uma igreja que tem uma visão de compaixão muito forte, tá bom? Surge a Igreja do Nazareno. E ali, a Igreja do Nazareno, ela se expandiu, depois de 1895, a Igreja do Nazareno, ela se expandiu principalmente ao longo da costa dos Estados Unidos, tá? Margeando a costa, a igreja ela foi se expandindo, ela foi se multiplicando a partir do ano de 1895.
Em outubro de 1907, a Associação de Igrejas Pentecostais da América e a Igreja do Nazareno reuniram-se em Chicago, Illinois, para moldar um governo de igreja que equilibrava a superintendência com os direitos congregacionais. Ou seja, em 1907, houve a junção da Associação das Igrejas Pentecostais da América e a Igreja do Nazareno com o intuito de formar um governo, né, elaborar um governo para que as funcionalidades, os direitos congregacionais da igreja fossem defendidos. Então ali surgiu, né, a igreja, dessa reunião surgiu a Igreja Pentecostal do Nazareno, né, nessa primeira reunião. E em 1908, de uma forma oficial, tá, no ano seguinte, em outubro de 1908, né, de uma reunião oficial, a Igreja de Santidade se uniu em Pilot Point, Texas, junto com a Igreja Nazareno. Houve a junção dessas duas igrejas e surgiu a Igreja Pentecostal do Nazareno de uma forma oficial, tá? Então, oficialmente, 1908 é a data da organização oficial da Igreja do Nazareno em Pilot Point, Texas, tá bom, querido? O que eu gostaria que você guardasse no seu coração diante dessas informações é que a Igreja do Nazareno, de uma forma até um pouco diferente de algumas denominações e igrejas, né? Ela surgiu através de um movimento de santidade. Ela surgiu a partir de um movimento de santidade, tá? E a Igreja do Nazareno, ela não surgiu de uma divisão. Ela não surgiu de uma divisão de igreja. Muito pelo contrário, né? A Igreja do Nazareno, ela nasceu de uma junção de grupos de santidade. Ou seja, a Igreja do Nazareno, ela não surgiu de uma divisão, mas sim de uma união de grupos de santidade. Isso alegra o meu coração, porque a Igreja do Nazareno, ela tem na sua essência essa unidade em santidade. Queridos, e a partir daí, a Igreja do Nazareno, ela se tornou uma igreja global, tá? Uma igreja global. Para você que está nos ouvindo, a Igreja do Nazareno, ela não só existe em Camboriú, ou em Santa Catarina, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro. A Igreja do Nazareno é uma igreja global, tá? Com um governo único, com uma doutrina única e que prega a santidade. Então, a Igreja do Nazareno é uma igreja global. Vou passar algumas datas aqui para você, só para você ter uma ideia da dimensão da Igreja do Nazareno. Em 1915, houve uma união de várias igrejas junto com a Igreja do Nazareno, em 1915, né, de caráter de dimensão internacional. Em 1930, a Igreja do Nazareno chegou na África do Sul, na Síria, na Palestina, Moçambique, Barbados e Trinidad. Né? Os líderes nacionais foram essenciais para esse processo e tal, e fala aqui sobre algumas datas. Em 1922, houve uma outra junção de algumas igrejas, a Igreja do Nazareno, dessa vez de pastores coreanos. Tá? Então, em 1922, a Igreja do Nazareno chegou na Coreia, em 1930 na Austrália, em 1948 o trabalho na Itália, em 1948 chegou na Itália, e assim ela foi se espalhando por todo o mundo. Tá? Em 1952 chegou na Inglaterra, em 1934 na Grã-Bretanha, 1955 chegou ali em outras regiões, em 1918 em Ontário, Canadá, em 1958 na Nigéria, em 1988 chegou ali em algumas outras regiões da África, tá? E ela foi se disseminando por toda a nação, por todo o nosso mundo, até chegar aqui no Brasil em meados dos anos 50, tá bom, queridos? Então, esse é um pouco um resumo da história da Igreja do Nazareno,
que é uma igreja, né? E eu termino essa primeira parte, né, que, como eu disse, é uma parte que tem muita informação. Na verdade, eu poderia ficar falando aqui da história da Igreja Nazareno e da identidade da Igreja Nazareno, porque nós não tratamos muito bem ainda da história da igreja, mas um pouquinho da história da identidade nazarena, né? Poderia falar aqui muito mais sobre isso, mas o importante é você saber que você faz parte de uma igreja de âmbito global, uma igreja que prega a santidade, uma igreja que vive o amor de Cristo, prega o amor de Cristo. Isso é muito importante você saber disso. E através disso, os ministérios foram crescendo, os ministérios de compaixão, os ministérios de escola dominical, clínicas especializadas, hospitais, escolas, faculdades foram criadas ao longo do tempo para formar um caráter cristão nos nossos irmãos, tá? Então, a Igreja do Nazareno, ao longo do tempo, ela tem se formado como uma igreja de uma presença internacional, em direção a uma comunidade global de crentes, fundamentada na tradição wesleyana. Os nazarenos entendem ser um povo cristão, um povo de santidade e um povo missionário, abraçando a declaração de missão, que é fazer discípulos à semelhança de Cristo entre as nações. Então, a nossa declaração de missão é fazer discípulos à semelhança de Cristo entre as nações. Amém? Nossa missão é fazer discípulos à semelhança de Cristo entre as nações. E eu termino aqui esse estudo com uma frase do nosso fundador, Phineas Brizzi, e ela diz assim: a Igreja de Deus, em suas formas mais elevadas na terra e no céu, possui os seus encontros, ensinamentos e adoração em união. Porém, tudo é para ajudar o indivíduo a alcançar uma semelhança à imagem do seu Filho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que você possa meditar um pouco nessa história, meditar um pouco na nossa declaração histórica, na nossa doutrina wesleyana, que você possa meditar um pouco nesse material, e eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima aula, onde nós falaremos de uma forma um pouco mais sucinta, um pouco mais ali mastigada da nossa doutrina. Entraremos em mais informações ali sobre a nossa declaração de fé, e eu tenho certeza que você será abençoado. Queridos, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe.